Muito bem, no nosso terceiro bloco, hoje é sexta-feira, já está aqui com a gente o doutor Renato, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Nilvan, um grande abraço a todos. Chama a vinheta pra gente, vamos lá. Na sexta-feira passada falamos a respeito do tema violência obstétrica e como o assunto é bastante abrangente, hoje com o doutor Renato, defensor público, e aqui neste ato representa a Defensoria do município, nós vamos dar continuidade, doutor Renato, uma vez que é um assunto polêmico, né? Violência obstétrica. A propósito, ontem, dia 12, foi dia do obstetra, então parabéns a todos os obstetras que honram as suas funções e que têm amor pelo ofício que é necessário, né, doutor? Vamos lá. Muito se fala no Brasil de excesso de cesáreas, ou parto cesariana, né, que fala. Existe isso realmente, doutor, esse excesso comprovado? Sim, existe, isso é um fato. Se nós formos observar dentro das pesquisas que a própria Agência Nacional Reguladora da Seguridade Complementar da Saúde Privada, eles verificam que os partos cesáreos ficam em torno de 84%. Do total. O que é muito. E há uma resolução da ANS para que venha a diminuir essa quantidade de partos cesáreos. Na rede pública já é um pouco menos. O SUS identificou que fica algo ali aproximado de 40%. E nós sabemos que o parto cesáreo, claro, quando não é a indicação, ele representa risco para a criança, risco para essa mãe. Existem pesquisas também que dizem que aumenta em 120% o risco dessa criança ter problema respiratório e triplica o risco de morte dessa mulher. Certo. Então é algo que deve ser feito realmente quando for necessário, quando houver uma indicação real para que se realize. Doutor, agora sim, parece que é uma questão cultural, não apenas a questão do parto cesárea, quanto também a laqueadura em tempo, eu diria, precoce, né? Pelo fato de não haver aquele controle de natalidade que a própria pessoa pode fazer, programar. Mas diante disso eu pergunto, até falei, questão cultural, estou certo ou estou errado, doutor? Quais são as demais razões para que isso ocorra? Além dessa questão cultural, né, e infelizmente a gente percebe que dentro dessa mudança cultural a mulher perdeu o protagonismo no parto, né? Antigamente ela era a atora principal, hoje em dia não, uma equipe médica. E ela fica ali somente fazendo aqueles procedimentos que a equipe orienta ela a fazer. Mas ela perdeu esse protagonismo. E a gente observa que, na maioria das vezes, na verdade, o que se vê é uma mercantilização do parto. Por qual razão? No cesáreo, você consegue racionalizar o espaço médico. Sim. Naquela sala de cirurgia, você consegue agendar horários, né, e consegue, com isso, preencher mais pessoas para fazerem um procedimento. E quanto mais procedimentos, mais dinheiro, né? Mais dinheiro. E existe no normal, no cesáreo, uma previsão assim aproximada de quanto tempo vai durar. Inclusive deve ter a quantidade de repasses do próprio governo federal deve ser proporcional a essa quantidade também. Exatamente. Né, já no parto normal não, já é a questão fisiológica da mulher. Então a gente percebe que há essa mercantilização, que também existe essa questão de se obter um retorno financeiro, né, para alguns estabelecimentos privados, tanto que a ANS identificou que aproximadamente 84% dos partos, né, dentro da saúde suplementar do sistema privado de saúde são feitos por meio de cesárea, né? A gente vê que há esse objetivo, além dessa questão cultural. Então é o doutor mercado entrando em ação e ditando as regras, né, doutor? Pois é, infelizmente isso acontece. Muito bem. Vamos agora, temos mais perguntas relacionadas ao tema violência obstétrica. Qual a consequência, doutor, para o médico, para o enfermeiro ou para qualquer membro da equipe, caso comprovada a violência obstétrica? Bem, isso pode trazer consequências. Se divide em 3 partes, né? Certo. Primeira parte civil, falando do aspecto judicial, pode ensejar uma ação de indenização por danos morais, porque essa vítima, essa mulher, certamente ela vai passar por constrangimentos, passar por humilhações, isso vai ter uma repercussão no seu âmbito moral. Um trauma. Exatamente. E além da questão do dano moral, também pode ensejar um dano de natureza material,
porque às vezes ela tem que desembolsar recursos para fazer frente a um tratamento em razão de um procedimento que foi feito de forma errada. Também pode ser já lucros cessantes quando ela é profissional liberal. Certo. Em razão daquele problema, ela não pode trabalhar, então ela deixa de auferir uma determinada renda. Certo. Além da questão também do dano estético, que às vezes isso deixa cicatrizes não só na alma, mas deixa cicatrizes físicas. Isso também é passível de reparação. E ao lado dessa reparação civil existe também a penal. Certo. A depender do tipo de conduta que foi praticada ali pela equipe médica. Pode ser desde um crime contra a honra e ela vai entrar com uma queixa-crime, ou pode ser uma situação mais grave, onde o Ministério Público entra com uma denúncia. Sim. Se houver uma lesão corporal, pode ser grave, gravíssima, pode ser até uma lesão corporal seguida de morte, entre outras situações que podem acontecer. E, por fim, existe uma outra esfera que já não é judicial, é administrativa, que se opera perante o Conselho Regional da Profissão. Agora, doutor, sem querer interrompê-lo, mas a gente percebe que há uma certa resistência de quem sofre por ver a burocracia do Estado, eu digo, das instituições, para que isso aconteça, né? Mesmo que seja para lutar pelos seus direitos. O que fazer para a gente encerrar? Bem, o que deve fazer é justamente a pessoa ter a cautela, o cuidado de verificar, identificar quem participou daquele procedimento, qual era aquela equipe. Também é interessante buscar a própria auditoria do hospital, pode procurar a auditoria do SUS, se foi feito dentro do Sistema Único de Saúde, o número é 136. Certo. Pode também verificar o setor de assistência social daquela clínica, daquele hospital. Deve também fazer um boletim de ocorrência, pedir o prontuário médico, fazer todo aquele procedimento necessário para que existam elementos que permitam mais lá na frente se obter uma responsabilização. O que não pode fazer é aceitar aquilo como um procedimento normal, porque a mulher, seja grávida, a parturiente, a puérpera, que é aquela que já teve a criança, sim, elas têm direitos. E é importante mudar essa questão cultural. A mulher ela deve voltar a ter esse protagonismo na hora do parto e ela tem que ter a informação de que ela possui direitos e que existem órgãos competentes justamente para fazer valer esses direitos, quando eles não são observados. Perfeito. Tá aí, minha gente, vamos então correr atrás de garantir os direitos dessas mulheres que são partícipes desse grande mistério que é o surgimento da vida. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Chama a vinheta para a gente encerrar. Muito bem, encerramos aqui nesta sexta-feira. Tenha um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Ele mesmo quiser.